Muito bom, com música é mais divertido. Muito, muito, muito. Ó, antes de virar o bloco, a gente estava falando um pouco sobre a questão dos jovens, né? Por isso fiz questão de ter o Pablo de volta aqui. O Beto já não sei tanto, mas o Pablo sim, né? Mas a questão é assim, o primeiro emprego ainda é um desafio, Wagner? César, é um grande desafio para o jovem, porque primeiro é uma descoberta, né? A saída daquela vida familiar, da vida social, para uma vida profissional. Então há uma expectativa por parte do jovem muito grande. Além da preocupação de encontrar um emprego que atenda às suas expectativas e às suas aptidões, aos seus interesses profissionais. É um momento de bastante conflito, bastante dificuldade. É interessante, porque assim, eu acho até que eu devo supor que não seja nem o caso do Pablo, né? Que pela influência do ambiente doméstico e a descoberta do instrumento já desde que idade você toca, Pablo? Bom, desde que eu nasci já tinha um piano em casa, então sempre eu assistia na televisão a música e ia tocar, então... Quer dizer, você foi descobrindo essa aptidão já desde cedo, criança, né? Mas você já considerou uma outra profissão? Não, também. No colégio, quando tinha os testes vocacionais, eu nunca procurei fazer porque... Desde acho que 12 anos eu já estava meio que encaminhado assim, então eu sempre fui seguindo na música e nunca tive vontade de fazer outra coisa. Por exemplo, seu pai, que é engenheiro mecânico, não é? E depois músico, ou antes músico, mas formou-se primeiro em engenharia mecânica, depois fez mestrado em música. Foi. Você não pensou em seguir isso assim? Não, também. Não? Muito menos engenharia. Não estou dizendo que seja engenharia. Não é? Não, mas entendi. Não, mas eu não me vejo fazendo outra coisa mesmo. Porque... Para mim, a música tem várias possibilidades. Você não precisa só tocar, você pode dar aula, você pode fazer muitas coisas. Né? E eu não me vejo fazendo outra coisa. E a realização está na música para você, tá? Sim. Claro. Mas ele acho que é uma exceção à regra, não é isso? Eu acho que a maioria do jovem, até pela questão da idade, uma pressão muito grande de ele atingir um nível universitário logo e se graduar e se entrar no mercado. Essa pressão toda faz com que ele muitas vezes faça uma opção errada, não é isso? E aí é onde a gente encontra uma série de jovens que começam um curso, fazem até o segundo, terceiro ano, param, voltam para outro curso, né? E aí é um grande problema de perda de tempo na sua profissão e às vezes ter que superar frustrações. Esse é um grande problema. Então o teste vocacional, que até o Pablo se referiu, é importante? Como o jovem pode fazer para superar talvez essa indecisão? No caso do Pablo, ele disse que já estava determinado, então ele não precisava nem fazer o teste vocacional. Então, é legal. O teste vocacional, de qualquer maneira, ajuda mesmo aquelas pessoas que estão determinadas, porque potencializa algumas aptidões e alguns interesses. Então, o que o teste vocacional, orientação vocacional, ajuda o jovem? Ajuda no seguinte sentido. Não só é levantado, do ponto de vista científico, a condição intelectual para ver como que ele desenvolve, como que ele absorve novas tecnologias. É levantado também as aptidões, as habilidades que ele tem. As habilidades, por exemplo, para música, a habilidade de raciocínio mecânico, raciocínio lógico, espacial, numérico, de fluência verbal, né? Levantado todas essas aptidões. E aí, com isso, é feito um paralelo com os interesses. Algumas orientações vocacionais só direcionam para os interesses. Né? Na psicologia, nós entendemos que os interesses são fundamentais, são importantes, né? Não há dúvida disso, mas é necessário ter um embasamento e uma verificação também com as suas aptidões, para ver se essas aptidões vão sustentar esse interesse e essa orientação. Agora, a questão da experiência, por exemplo, né? Que eu acho que é um dos desafios para o jovem, né? Porque as empresas, em geral, querem pessoas com alguma experiência, ou com muita, ou com alguma. E primeiro emprego, jovem, exatamente, é o não experiente, não tem experiência. Como é que essa equação pode ser resolvida? Cláudio, eu costumo dizer que existe uma saída tranquila para o jovem nesse sentido, que é o estágio. Esse estágio, seja no curso técnico ou no curso superior, a busca do estágio, a conquista de um estágio, né? Ali, nesse momento de estágio, ele já está se desenvolvendo profissionalmente, né? E claro que pessoalmente também. Então, o estágio ele já dá um background, já dá uma condição para que ele possa, na busca do primeiro emprego efetivo, não na condição de estagiário, mas na condição de seletista ou empregado daquela empresa, ele já apresentar as experiências adquiridas no período de estágio. Então, o estágio é bastante interessante. E as empresas estão abertas para o estágio? Ou elas veem, a maioria, estou falando a maioria, vê o estágio da forma com que as novas regras de estágio
estabelecem? As empresas passaram por uma adaptação em relação às novas regras do estágio. E hoje eu vejo que as empresas estão se assentando em relação a isso, estão buscando estagiários já adaptados à nova regra de estágio. Mas eu poderia até alimentar um pouco mais, falando além dos estágios nas empresas, tudo aquilo que dentro das universidades e nos cursos também favorecem essa adaptação e esse desenvolvimento do estudante ainda no processo de aprendizagem, né? Que são os laboratórios, que são os processos junto aos outros alunos, junto aos professores, né? Onde ele pode absorver uma série de coisas e isso ser relatado no momento da entrevista do primeiro emprego. Eu tenho uma outra pergunta que acho que amarra um pouco o primeiro bloco com esse, né? A evolução da cidade de Santos, o desenvolvimento que está acontecendo aqui, ele atende uma área mais do que outra. Isso é impossível que ele tenha um desenvolvimento uniforme em todas as diversas áreas de conhecimento que uma universidade oferece. Com isso, a gente fala muito do jovem achar o seu perfil a partir das suas aptidões com uma análise vocacional. A cidade em si também tem um perfil preferencial para absorver esse jovem ao mercado. Como a gente concatena essas duas demandas? A cidade... Ou seja, quem que tem que ir embora daqui, procurar emprego em outro lugar e quem que tem que ficar aqui? Né? A cidade, em relação até esse perfil de prestadora de serviço, né, que já foi falado, favorece, inclusive, a busca do primeiro emprego para esse jovem. Porque essas empresas que estão vindo para cá na área de serviços, elas não estão exigindo grande experiência. Ela exige apenas o potencial para desenvolvimento. Então, isso tem ajudado bastante os jovens. Agora, quando você fala em profissões, já no momento da formação, onde o jovem já está formado, seja engenharia, medicina, psicologia, direito, são as tradicionais, né? Como tudo aquilo que tem hoje de novo no mercado, voltado à área de tecnologia de informação, enfim, esse jovem encontra colocação aqui no mercado, ele encontra aqui na região. E isto tende a aumentar nos próximos anos. Mas, evidentemente, que se ele sai desta região e busca num universo maior, ele terá mais oportunidades, assim como também terá mais competitividade. E, escute, a questão do currículo. Normalmente a pessoa envia um currículo, né, as empresas recebem um número grande de currículo. Como proceder para agir, fazer um bom currículo, enfim, qual é o currículo é o cartão de visita, né? Se o currículo ele é bem elaborado, ele facilita bastante o primeiro contato com a empresa. Se o currículo não é bem elaborado, como muitos que nós vimos, normalmente o selecionador que recebe uma quantidade enorme de currículos, eu estou falando físicos, né? Hoje se trabalha com currículos também informatizados, né? Que já são encaminhados para banco de dados das empresas. Mas mesmo esses, tanto um quanto o outro, deve ser muito bem direcionado. Então o que a gente sugere? Que o jovem tenha, o profissional de qualquer idade, que busca uma nova colocação no mercado, que ele tenha clareza na identificação dos seus dados pessoais, de forma objetiva, sem números excessivos de documentos, não é necessário isso, é só os dados bastante sintéticos. A clareza de um objetivo profissional, esse objetivo profissional pode ser voltado a uma área ou pode ser voltado a um cargo, né? De forma abrangente ou de forma pontual, focada. Mas, de qualquer maneira, que tenha esse objetivo e que se traduza para esse objetivo todas as qualificações deste profissional. O que ele tem como qualificação para atingir aquele objetivo. Seguido, de forma sintética também, da sua formação acadêmica e dos seus cursos, que envolvam não só o curso de graduação, mas os cursos técnicos, né? E os cursos complementares, extracurriculares. Agora, sem exagerar, né? Porque sem exagerar. exagerar. Você pega o currículo e você fala, não é possível. Ela tem 20 anos, não parece que tem 50. Eu queria só mais um comentário, mas a gente tem que ir para o intervalo, né? Eu queria deixar como pergunta para o próximo bloco, o recém-formado, ou ainda quem está no período universitário, quando o cara vai fazer o currículo, e eu lembro de passar por isso lá atrás, não tinha o que colocar, acabava ficando com um currículo de uma página. Você fala, pô, mas o que eu vou colocar lá? Como é que eu resolvo isso? E no próximo bloco a gente volta para falar também das redes sociais, que eu acho que hoje é um caminho também, até para conseguir empregos, não é isso? Sem dúvida. Então daqui a pouco a gente volta. Hein?